Fala, meu povo, bora lá para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Se você não conhece o nosso canal, corre lá agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana, toda quinta-feira, meio-dia, tem um episódio novo no ar. E claro, sempre com experiências inspiradoras que eu tenho certeza que vão fazer você repensar e muito o seu conceito de velhice, de terceira idade e de bem viver, hein, minha gente? E olha, não esquece de ativar lá o sininho, pelo amor de Deus, porque isso é muito importante para nós. Agradecendo os nossos patrocinadores, a Nutrem Sênior e também a MB Bakery, que sempre faz um lanchinho para lá de especial para os nossos convidados. E hoje, minha gente, eu tô falando que Velho Pod tá chique, chiquíssimo, chique no último. Então, vocês não acreditam no nosso convidado de hoje. Um músico incrível, um instrumentista não, né? Multi-instrumentista, porque o cara toca de tudo, o cara é absolutamente incrível e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Fiquem aqui com a gente, porque hoje o episódio está imperdível. Então, eu tenho hoje nada mais, nada menos que Milton Guedes. Oxe. Cara, que sensacional ter você aqui. Obrigado. É muito massa. Eu tô assim, quando você chegou, eu falei, meu Deus, é ele, gente. Eu tô muito Que legal, chique. poxa, eu também tô Cara, feliz de estar aqui. É muito legal ter você aqui. Eu acho tão incrível. Como eu falei pra você nos bastidores, eu amo música, amo MPB. E ter um cara como você que caminha com a história da MPB, né? Que caminha nesse mar, que sempre foi tão incrível. A gente tem tanta gente bacana, fazendo músicas incríveis, tocando instrumentos de uma maneira assim absurda. É verdade. Então começa contando pra gente quantos anos você tem, porque aqui no Velho Pod a gente fala... A gente entrega idade, logo, né? Entrega logo. Eu acabei de fazer... Acabei não, fiz no meio do ano, fiz 62. 62. Isso. Inteiraço. Eu acho que sim. Não, mas... eu tenho certeza disso, né? Entregando tudo nos palcos, porque eu tenho visto, você agora tá cantando. Voltou pra esse movimento de cantar. Isso, né? isso. Porque todo mundo te achava ali, que você ficava nos bastidores. Sempre sideman, né? Tocando com... né? Isso. E compondo, e ali criando. E como é que é isso de estar no palco? Essa é uma mudança, quer dizer, nem é uma mudança, porque eu comecei cantando, né? Lá em Brasília, né? Eu sou um carioca, a gente estava falando disso, né? Sim. Eu sou carioca, mas meu pai foi transferido para Brasília nos anos 60 ali, né? E ninguém queria morar em Brasília, não tinha nada lá, mas a capital era lá. Então tinha umas regalias para que as pessoas quisessem morar em Brasília, né? Tipo, no caso do meu pai, um apartamento funcional, uma coisa assim, de marinha, ele era da marinha. Mas eu acabei indo para lá com 3 anos de idade, lá no final dos anos 60. E foi onde eu aprendi tudo, né? Eu cresci... Brasília não tinha muita coisa para fazer, então... Graças a Deus, porque todo mundo resolveu fazer música, né? Tem E deu muito músico certo. E deu muito certo essa fazer música em Brasília. Todo mundo ser meio estrangeiro, meio de fora, né? E isso foi legal também, encontrar gente de fora o tempo inteiro. Hoje não, hoje Brasília já tem a sua geração, já tem a galera toda de lá. Mas foi muito bom crescer lá. Eu comecei a fazer canto coral por causa da minha irmã mais velha, que era cantora. Não é a Fátima Guedes, que todo mundo conhece. Meu pai tirou uma onda dizendo que era ela mesmo, que ele recebeu 1000 na época que ela se lançou, né, no Fantástico. Fátima Guedes. E aí meu pai recebeu muitas mensagens e ele falou, minha filha, tal, porque minha irmã era cantora. Era porque ela parou de cantar, mas era uma cantora incrível, assim, cantava em corais lá. E ela me via cantarolando o dia inteiro. E ela falou, não, e ela era da MPB ou era mais do rock and roll? MPB total. Ela era parte MPB, cantava Chico Buarque, cantava, enfim, Ivan Lins, cantava Djavan Caetano, os mineiros, né? Milton, Lô, Beto. Eu aprendi MPB com ela, né? E ela me forçou a entrar num coral, porque ela falou, você canta o dia inteiro, vamos entrar no coral. Eu tinha uns 15 para 16. Olha que massa. Mas eu ia só para namorar, né? Era aquela... entendi. Aí né? tinha a Tirava uma onda namorada do com as coral, garotas, aí né? a gente chegava lá, mas foi uma... Ali eu falei, caramba, que isso, né? Deu uma coisa, assim. Eu me apaixonei por música naquele momento, mas ainda estava longe de fazer música. E não tocava em nenhum instrumento ainda? Ainda não tocava. Comecei a tocar flauta doce, porque no coral a gente toca flauta doce para
para aprender as melodias, as partituras das canções e tal. E aí foi o primeiro instrumento de sopro que eu falei, que legal isso aqui, que bacana. Mas eu tive um hiato muito grande, porque eu era skatista. Aí a gente começa a falar já do velho pode. Cara, você era skatista? Skatista, eu fui skatista profissional. Mentira! Andava de skate, rampa, voava, ganhei campeonatos e tudo, me quebrei inteiro. Mas assim, o skate era a minha paixão. Assim. Olha, por essa vocês não esperavam, hein, meu Pois povo? E que aí loucura! eu andava muito de bicicleta e andava muito de skate. E aí a música ficou com um espaço grande, em segundo plano. Que loucura! E esse meu irmão mais velho, né, que sempre foi batera de rock and roll, baterista de rock de Brasília, imagina, no auge daquela efervescência, Legião, Capital, todo mundo, Plebe Rude. Ele era amigo da galera. E eu era 4 anos mais novo, nessa época é muita diferença, 4 anos, Sim. né? Então eu queria, puxava assim, me leva. Ele, não, sai moleque, sai pra lá, né? Mas ele me levava para ver os shows e tudo. Então eu comecei a falar, caramba, isso é muito legal. Mas era todo caretinha. O máximo da minha perversão era andar de skate, assim, me jogar e tudo. Mas eu era bancário desde adolescente, tudo, estagiário e tal. Aí vai pro banco. Música empurrada. E a música empurrando com a barriga. Assim. Aí até que veio um primo meu, Guilherme Lassance, que chamou meu irmão para tocar batera e mais 2 amigos para a gente montar uma banda. E a essa altura já sabia muita coisa de MPB, muita coisa de música pop e rock. Sim. Por causa desse outro irmão. Então, os Beatles e tudo, a gente queria ser os Beatles. E, ao mesmo tempo, queria ser o Roupa Nova, por causa dos vocais. Sim, aquela coisa incrível. E nesse momento aí dos anos 80, o Roupa Nova era muito rock and roll. Era rock, não era tão rock MPB. Sim. Eu digo popular, né? Que eles ficaram mais populares, mas era muito rock and roll. Então, a gente queria uma banda de rock igual Roupa Nova, assim, com muitos vocais e tal. Aí eu comecei a ficar apaixonado por música. Aí veio a gaitinha. Ah, meu Deus. E o sax só veio muitos anos depois. Foi meu último instrumento, por incrível que pareça. Olha que louco. E é um instrumento que todo mundo olha para você e reconhece ali, né? em você. Isso. Porque aí nessa banda, eu tô falando disso porque eu cantava, só cantava. Só é engraçado. Né? Só é ótimo. Só cantava. Mas só cantava. E assim, como todo mundo já tocava um instrumento de corda ou tudo, aí eu acabei me apaixonando por sopro. Aí eu transferi a flauta doce para a flauta transversal, okay. E a gaita, e o sax veio depois com 19 para 20 anos só. Então, eu demorei muito para esse processo, que todo mundo fala, não, eu com 3 anos de idade tocava piano e tal. Ninguém nem lembra nada dessa idade. Exatamente. Mas foi o que me levou à banda, e eu era cantor da banda, né? Olha que coisa incrível. O canto veio antes do instrumentista, mas o sax que me levou para o mundo da música mesmo. Porque aí vem a história que eu estava em Brasília, cantava com os meus amigos no barzinho, assim. A banda não tinha... Né, a gente não teve coragem, a gente gravou disco e tudo, mas ninguém teve coragem de largar tudo. Era um bancário, era outro trabalhava em algum setor público. E no Brasília. final de semana encontrava. Uhum. E aí todo mundo, não vou largar meu emprego para fazer música, né? Mas eu larguei tudo, assim. Quando o Oswaldo Montenegro me achou no barzinho, e eu aproveitei para assoviar e chupar cana, né? Toquei tudo que eu sabia. E ele então me cooptou lá, falou, cara, eu tenho uma peça de teatro que está sendo feita agora no Rio de Janeiro, eu preciso de você lá. E os parentes aqui, meus tios, meus avós, meus primos, todos aqui no Rio. Só meu pai e um outro tio que foram para Brasília. Aí eu falei, bom, todo mundo vai me ajudar, né? E realmente, graças a Deus, muitos amigos, família, seguraram a barra aqui. Eu larguei tudo num fim de semana. Segunda-feira eu estava ensaiando no Rio. Aí imagina, era Cássia Eller, era a Zélia Duncan, tinha umas atrizes da Globo, tinha... o Zé Alexandre, Mongol, parceiros do Oswaldo. E aquilo foi aquela grande, né, surpresa para mim. Né, e agora? Né? Agora eu larguei tudo. Como é que eu faço? Como é que eu faço, né? Porque agora tem que dar certo, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha aquele frescor de quem estava descobrindo a música. Só gente bonita, gente bacana. Todo mundo...
apaixonante, assim, sabe? Todo mundo talentoso, porque o Oswaldo selecionava gente do Brasil inteiro. Então, essas pessoas todas que eu falei, poxa, começaram com ele ali, fizeram peça de teatro. E aí você sai do teatro achando que é artista, né? Faz uma ceninha ali, toca um sax. Tinha um deslumbre também. Mas a coisa começou a ficar séria. Mas é muito apaixonante. Muito, né? muito. Eu acho que... primeiro que eu acho a arte algo espetacular. Sim, né? Quando sim. a gente fala que a arte salva, a gente não está falando, não é um clichê, é uma realidade. E música é uma coisa que preenche. né? Muito, Você muito. sabe que dentro da geriatria, a gente trabalha muito com doenças neurodegenerativas e as demências e o Alzheimer. Você sabe que a música é a única memória que o Alzheimer não apaga. É muito louco isso. Isso não é louco? Caramba, Porque, Milton, eu é. tenho pacientes que não falam, Uhum. mas não deixa você encostar. Você começa a cantar, Muda tudo. muda tudo. Às vezes é uma música que gosta. Eu sempre pergunto, né, o que gostava de ouvir? Porque não adianta você querer cantar uma música de agora se a pessoa está na década de 50. É verdade. né? Então você tem que trazer aquela memória afetiva. Exato. né? Então, às vezes, eles gostam muito de carinhoso, sabe? Que legal. E aí você começa a cantar com você. Né? Sabe? Aquela pessoa que às vezes não fala Não uma palavra. perde isso, não né? perde, cara. A música é muito genial. É. né? Então, eu acho que é isso também, que é uma coisa que entra em vocês e não tem como sair. Como é que você sai de uma rotina dessa? E como é que você, de repente, virou esse multi-instrumentista? Pois é, por conta dessa coisa dos amigos, né? Irmão e tudo, todo mundo já tocava instrumentos de cordas, violão e tal, bateria, baixo e tal. Eu falei, cara, Não cabia mais a isso ninguém aí. toca sopro. E eu tive a sorte do meu professor de saxofone ser o vizinho da gente, que ele era da Marinha também, amigo do meu pai. Era pra ser, meu amigo. Eu Era pra bati ser. lá e falei, cara, me ensina como é, me mostra como é esse instrumento. Ele falou, pô, melhor você aprender, eu te dou aula. E ele foi generosíssimo, assim, me deu aula de graça e foi o cara que nunca me tolhiu, nunca falou, não, isso está errado, isso aqui não, essa música nem pensar. Ele era do jazz, assim, mas ele ele entendeu que eu gostava de pop e MPB também. Sim, que era uma outra vertente. Mas ele nunca falou assim, não toca isso não, isso aí é muito ruim. Né? E aí foi o estopim para eu... Caramba, quando eu comecei a tocar sax, porque tem uma coisa da gaita, a gaita é aquela coisa quase de brinquedo que bota no bolso, e qualquer lugar que você vai Uau! Sensacional! Olha, é de brincadeira, gente. Imagina quando ele fala sério, hein? Aí tem isso, a gaitinha de blues foi a primeira brincadeira, assim. Aí, quando eu vi, assim, que tem um encanto na gaita, Tem que um soprou, encanto. pô, sai som, né? Aí você começa a brincar. Esses efeitos, né? Uau! Aí, caramba, que lindo isso. Aí qualquer rodinha de violão, você vira rei. O rei, né? As Aí eu me meninas aí, ó. As meninas aí, ó. Uhul! Fica todo mundo já logo assim. O cara da gaita. E o sax veio, acho que dessa compreensão do instrumento de sopro e tudo que eu comecei a ter com a gaita, né? Aí veio esse cara aqui que Uau! mexeu muito comigo, né? Esse aqui é o... Esse, ele me contou aqui, gente, que esse instrumento já tem 45 anos de fabricação. Mas contigo já está mais de 30. Ele está uns 35 anos já. Uau, gente. Já peguei ele novinho. Ele é velho pode também. Tem história. Ele é velho pode total. Não, e é assim, é aquele instrumento que eu não levo para viagem, né? É um instrumento de estúdio, de qualidade sonora e tudo. Então, ele é um instrumento francês, super... Todo saxofonista quer um desse, assim, né? Gente, mas é muito lindo. Mas é muito lindo. Eu comprei graças a uma turnê do Lulu que eu estava fazendo. Toquei anos com o Lulu Santos. Sim. Né? E um dos primeiros shows que eu fiz com o Lulu foi... A gente fez o Festival de Montreux na Suíça. Então,
foi tudo muito explosivo. Eu comecei com o Oswaldo. Sim. E de cara, o Oswaldo me colocou para gravar uma música que foi tema de novela, que foi tema do Salvador da Pátria. Ok. Eu amava como amava um cantor, né? Que é o Lu e Flor. Aí eu vou tocar o solo, que foi um solo que marcou meu esse Deus. início do... É muito lindo, é muito lindo. Eu tô falando que a gente tá muito chique, gente. Uau! Ele ainda tá friozinho ainda, mas já cara. vai ficar com som melhor. Que coisa linda. Aí o sax veio e é como se eu soubesse, sabe, a digitação, como pegar nas chaves. Porque é um pouco flauta doce, flauta transversal, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse monte de chaves são recursos, né? Você sabe que isso é fácil para você, né? Só para poder te esclarecer, né? Porque ele faz tudo parecer, né? Assim, muito simples. É que é meio assustador quando você vê, né? Mas assim, depois que você aprende os rudimentos e tal, aí você vê assim, não, realmente dá para fazer mais coisas com isso aqui. Cara, né? mas eu acho que o instrumento é isso, né? Assim, eu acho que quando ele te abraça e você abraça o instrumento, ele meio que faz parte de você, né? Assim, vira uma coisa só. Você sente falta daquele movimento, né? Isso. É como a música que é tão importante pra gente. Então eu acho que isso, e eu fico olhando você tocando esse instrumento de sopro. E como é que é? Bom, porque assim, fisicamente, você também precisa de um preparo. Sim. Porque, sim. assim, não é diferente de um violão que você tá aqui, beleza, ok. Mas o instrumento de sopro, ele tem um outro tipo de exigência. Sim, você sente essa mudança quando você tinha, sei lá, 30 anos, 40, para agora, 60 a mais? Como é que isso fez muita diferença para você? Fez, mas assim, eu sempre... A gente estava falando essa coisa de família mineira e tal. Meu pai fumou por toda a família, né? Então, eu nunca consegui encostar num cigarro. Eu não gostava mesmo, assim. Então, já tinha essa ajuda. Aí, a coisa do skate, que é um esporte aeróbico e de potência imenso. mesmo. É muita... explosão o tempo inteiro. Sim. Então, eu acho que eu peguei um condicionamento e eu andava muito de bicicleta. Eu sempre fiz esporte. Eu adoro correr. Eu até hoje corro todo dia. Ainda ando de skate, né? Mais moderadamente, né? Ou só no longzinho, assim, no meu long ali na praia. Mas é a minha terapia também. Então, eu acho que isso ajuda muito no sopro e manter essa integridade pulmonar, assim, porque por mais que tenha a técnica, porque tem, né? A gente consegue, com a técnica, você usa o mínimo possível do esforço físico de soprar. Você enche balão tranquilo, assim, a festinha inteira, todo mundo enche aí, Milton. Desesperado, né? É tipo isso. Mas você tem uma técnica para soprar e é claro que se eu não tivesse esse condicionamento, eu ia sentir mais. Hoje, eu sinto no palco eu ainda faço um show muito intenso, sim, dançante, é música pop, é meio Lulu mesmo, assim. Sim. Que a minha influência maior, assim, foi o Lulu, né? É a sua grande né? referência? É porque o Lulu, ele em cena, pelo menos, era muito potente, assim, é um show muito forte, assim, a gente perdia 1 a 2 quilos por show, era muito intenso, assim. Então, acho que a gente também já trabalhava isso. E eu tive a sorte, a gente tem uma geração, assim, que é a minha, dos anos 60, quem nasceu 60 e pouco ali, que embarcou muito na loucura, nas drogas, na bebida. E eu nunca consegui entrar nessa. Então, eu ficava de careta, assim, sabe? Todo mundo muito louco e, assim, é o chato do Milton que o cara só quer soprar, só quer tocar, né? Só quer soprar é ótimo. Como se ele estivesse ali, não vai fazer nada, só estava soprando. Então, eu consegui
Não tô falando de caretice não, tá? Porque, pô, eu Sim. adoro meu vinhozinho, minha cervejinha e tudo. Não, mas era um outro tipo de loucura, né, Mas Milton? Vamos é um outro tipo combinar. de loucura. Era um outro tipo de loucura. Porque toda vez que eu tomei alguma droga, é engraçado, né? Que eu usei alguma droga, e eu falo de bebida também, eu fico muito derrubado, cara. Eu sou muito fraquinho, assim. Eu tomo 2 chopinhos, eu já tô batendo na mesa. Então, traz mais um sax pra mim, por favor. E isso é uma coisa que aí não tem como fugir da idade, porque, cara, hoje, aqueles mesmos 2 chopinhos que eu ficava muito, né, muito louco com 20 e pouco, hoje eu fico o dobro, né? Então, eu não bebo muito, eu seguro a onda, apesar de que na pandemia eu emburaquei, assim. Acho que todo mundo ficou muito meio abalado perdido, emocionalmente, né? né? E a gente, não, claro que fomos todos nós, mas assim, na música a gente ficou muito sem perspectiva, assim, o que vai acontecer? Achava que ia durar 1 mês, durou 2 anos. Sim. Então, a grana acabando, a reserva acabando e sem show, sem contato com as pessoas direito, assim. Então, foi um momento difícil. Aí eu acho que eu gastei muito dinheiro com vinho. Eu tomei muito vinho. Mas nunca foi uma coisa que... Eu acho que essa coisa de manter uma boa caminhada, uma corridinha, não é caretice, cara. Não é. Isso faz uma diferença. É necessidade. A gente fala aqui sempre que eu trago muitas pessoas aqui que fazem esporte, uma mulherada de 60, 70 anos, cara, que mandando faz ver, polidense. né? Eu falei, que é isso, né? É. É uma loucura. Mas é isso, é uma autonomia que você tem, né? É uma capacidade que você tem, porque, veja bem, se você não tivesse feito tudo isso, como é que você ia hoje, entendeu? Tá conseguindo segurar um show. E tudo, entendeu? Fisicamente, tudo. O show pop que exige um pouco de imagem, essa coisa da imagem, tem que estar, sabe, bem em cena, tem que estar... Então, eu me preocupo muito com isso, assim. E eu ouvi uma frase uma vez, eu nem sei quem falou isso, mas tipo, você envelhece quando você começa a ter medo. Então, toda vez que eu boto meu skate na orla, que eu vou dar a primeira pedalada e eu ando muito rápido, toda vez eu penso, cara, eu vou me jogar, eu não tô com medo de cair, eu sei que as consequências podem ser, né, maiores por conta da idade mesmo, essa coisa de quebrar um braço demorar muito mais para consertar. Mas, cara, eu nunca caí assim, depois que eu aprendi a andar. Sim. Nunca caí feio, assim. Então, é uma coisa que, sabe, eu não consigo subir de elevador, eu gosto de subir de escada. São pequenas coisas que estão tão em mim, assim, naturais, assim, eu não paro e falo, eu vou de escada porque a saúde, não tem isso. Tá, já incorporou para sua vida. Eu gosto de fazer isso, então é um lado que... E a música, né, a música E eu acho que o tesão pura. Pela música continua igual, né, cara? Isso não muda. Quando eu vejo você no palco, eu falo assim, cara, é o mesmo cara que eu via 20 anos atrás. Não é diferente. Então, eu acho que quando você consegue entrar num palco e ainda ter esse mesmo olhar do começo, sabe? Sim. Daquilo ser ainda algo muito importante para você, isso faz toda a diferença também. Nossa, muito. Eu me sinto... E é claro que vem as dúvidas, né? Pô, caramba, e agora? Caramba, o cabelo ficando branco e tal. E aí, isso é uma questão para você? Não mais. Fala. Não mais, homens, mas já foi. Homens não falam muito disso aqui, não. Eu comecei a fazer terapia quando eu fiz... Eu me lembro que eu fiz 48 e tal, e meu terapeuta pegou no meu pé com essa frase. A primeira frase que eu falei para ele foi... A primeira coisa que eu falei foi... Cara, é porque eu já tô com 48 anos. E ele falou, pô, você me matou, né? Ele era um coroa. Pô, assim. pelo amor de Deus, né? Pô, morri, assim? então, é isso? Morri. Aí eu falei, não, porque eu já tô com 48, cara. Aí eu confesso que 50 foi difícil e 60 também foi difícil. É mesmo? Foi. Por conta dessa cobrança que é fazer música pop, de tá bem, ainda ser uma pessoa não tão conhecida assim pro grande público, né? Todo mundo me reconhece como, é isso que você falou, o saxofonista do Lulu, ou do Oswaldo, do Roupa Nova e tal. Pessoas com quem eu fiz DVDs e programas que apareceu muito, assim. Mas ainda não tem aquela coisa do cara como um artista solo, né? Então, eu tenho que correr muito atrás disso sempre, até hoje, assim. Sempre eu tenho que me apresentar de novo, assim, né? Oi, tudo bem? Eu sou aquela pessoa.
Mas nesse novo formato. Esse novo assim. formato de cantor. E isso já foi um problema, hoje não é mais mesmo. Eu falo que quando foi assim, pô, fiz 60, foi tipo, preciso me cuidar, uma coisa assim, sabe? Preciso manter aqui agora, porque foi no meio da pandemia. Então, assim, na pandemia eu não fiz nada. E a galera na pandemia parei engordou. de treinar, Tem gente que engordou 15 quilos, 20 quilos, virou uma maluquice. Eu tenho a sorte de ter a estrutura de família. Eu acho que eu não lembro de você nunca ter mudado fisicamente. Eu passei de, sei lá, 65 para 70 em 30 anos, assim. 5 quilos é a minha... Eu tenho 70 quilos há muito tempo. O cara é talentoso e a genética ajuda. Olha como é que Deus é. No Trem Sênior, eu me vejo pró-idade, porque envelhecer bem é envelhecer com saúde, com propósito e alegria, seja pró-idade. Mas aí tem essa coisa, principalmente por causa do trabalho. Mas depois eu fui vendo que quando você fica mais velho e as pessoas te veem de uma outra forma, e claro que o público mais velho começa a se identificar mais também com o que eu estou fazendo. Sim. Aí eu acho que isso começa a ser desimportante. A música fala mais alto. Então, exatamente. O cara tá lá, não é para ver se eu tô com a camisa bonita do dia, assim, quer ver... Ou se você tá com o cabelo branco, se eu tô tocando bem, assim, Sim. se o show emociona aquela audiência e tudo. Quando eu comecei a ver isso, e claro, não foi de agora, já tem uns bons anos, é uma liberdade, cara, é uma coisa tão boa, porque dá uma leveza, assim, falando, não, tá tudo certo, cara. Tá porque a gente deixa de ficar refém do que o outro pensa. Exato. Né? Porque chega uma hora que eu acho que é óbvio que eu não experiencio essa coisa do palco, mas acaba que quando a gente vai para a rede social, né, a gente acaba se expondo. E eu também, de vez em quando, ouço lá umas coisas assim, né, meio doidas. E você fala assim, cara, mas assim... E tem gente que fala, nossa, doutora Roberta, como você tá velha? Eu falei, claro, eu tô aqui há 20 e tantos anos, eu tenho que ter eu também já li assim, caramba, o Milton Guedes envelheceu, né? Lógico, né? Claro, gente, o tempo e eu falo assim, cara, se você tudo. lembra de mim, é porque você também tem a mesma idade não é? que eu, Exatamente. Né? Então, assim, tem umas coisas muito loucas. Então, eu acho que se a gente também... se você começar a focar nisso, você dá uma pirada. Né? Você dá uma... É esquisito. Mas quando você também entende que fala, cara, olha só... Se você está aqui por mim, pelo meu talento, pelo aquilo que eu produzo, por aquilo, né? Ou porque você está querendo só saber como é que eu estou fisicamente. Quando chega nesse lugar é maravilhoso, assim, porque tem uma coisa também, e a música pode ser um clichê, mas a música realmente, fazer o que a gente gosta é outra história. É outra história, porque claro que eu me cuido também, mas se eu não fizesse música, eu ia ser um pouquinho mais, parece que eu sou deprimido, né? Que eu ia falar, eu sou um pouquinho mais deprimido. Eu não sou deprimido, tá? Tem momentos difíceis. A música é uma montanha russa. Sim. Então, assim, tem ano que é maravilhoso. Você fala, caramba, nunca vi isso, show toda semana e tal. E tem uns períodos, uns hiatos, assim, de 3 meses sem nada. E não tem uma explicação. É o mercado, aumentou o dólar e aí as pessoas contratam menos e não sei o quê. Tem tudo isso, essas variações todas. Se eu não fosse, aí vem a coisa do multi, até parece presunçoso falar multi, mas aí, assim, eu fazer publicidade, eu fazer programa de televisão ali nos bastidores e tudo, né? Fazer produção musical para esses programas, esses realities e tudo. Isso tudo, esse lado B, que é ter um estúdio e tal, isso me salva também, porque o meu lance é o palco. Eu amo estar em cima do palco, né? Já perdi sócio porque eu ficava mais feliz no palco do que fora dele. No estúdio. Eu adoro o estúdio, adoro produzir. A gente estava falando disso, você falou de produção e tudo. Eu amo produzir, mas, caramba, depois... subir no palco e tocar, não tem nada igual assim. Então, eu ia te fazer essa pergunta. Então, o palco fala mais alto. Muito mais. E teve alguém, assim, que você não trabalhou, que você fala assim, cara, esse cara eu tinha vontade de ter trabalhado? Ou alguma música que quando você fala, cara, essa música eu queria ter feito, essa eu queria ter participado. Tem alguma coisa assim? Poxa, por exemplo, eu tive esse privilégio de gravar com muita quase gente, todos os meus ídolos, né? Então, música do Caetano, lá do Gil mesmo,
Já toquei com o Gil, já fiz show com ele, né? Substituindo um instrumentista que não pôde fazer. É porque na o Gil época. é uma entidade, né? É uma A gente olha entidade. pro Gil, o Gil é uma outra. Eu falo que É uma existem outra, todos os cantores e todos os. Mas o Gil é uma outra. Ele tá num outro lugar, né? Você olha pro Gil, não é uma coisa assim? Você olha pro Gil, tem uma entidade. Ali. Exatamente. O Gil é uma outra forma, né? E eu fui assisti-lo agora, recentemente, depois a gente foi ao camarim e tal, ele se lembrou e tal, porque faz anos que a gente tocou junto. E é muita gente, né? Então, não teria o menor problema se ele não tivesse lembrado, mas foi muito bacana, assim. Mas tem, assim, toda vez que eu vejo um show do Djavan, eu fico com inveja do Marcelinho Martins, que é um dos maiores saxofonistas desse país, que toca há muitos anos com o Djavan. E eu fico babando pelo Marcelo tocando e fico com inveja dele de estar no Djavan, por exemplo. Mas, assim, já gravei com o Erasmo, com o Roberto. Eu tenho inveja do meu amigo... Caramba, esqueci agora o nome, gente. O Zé Canuto, que está com roupa nova hoje, né? Sim. Eu não falo me substituindo, porque eu passei por um período no Roupa Nova. Ele está lá já há muitos anos. E o Zé Canuto que gravou o É Preciso Saber Viver com o Titãs. Aquele solo. Aquele Eu nem sei solo. se eu lembro, mas você sabe, é um solo. Como é que é mesmo? Meu Deus do céu. Maravilhoso, maravilhoso. Não, porque tem umas músicas que você olha, né? E tem umas músicas que eu fico pensando assim, cara, porque eu falei pra você, eu sou muito apaixonada por música. E tem músicas pra mim que eu falo, cara, não é possível. Isso é uma oração, né? Sim. Então, assim, tem umas coisas que os caras escrevem que são verdadeiras orações. Cara, quando você ouve Romaria, o que é aquilo? É uma oração, não é possível. A pessoa baixou o negócio ali, né? Veio. E então, assim, eu acho que tem umas músicas que tem esse lugar, sabe? Muito, muito profundo, assim, na gente, né? E sem contar essas músicas que como eu estava te falando, as histórias que as músicas traziam, né? Então, eu mineira, e o meu avô gostava muito da música caipira, dessa música. E quando você ouvia, cara, Chico Mineiro, é uma história. Menino da Porteira tem uma história. Você ouve aquilo, você entende o começo, você o meio, ouve a canção, fim, né? Você ouve a canção que vai te trazendo. Que canções você tem na sua memória afetiva que você fala assim, uau! Eu fiz até uma coisa que foi inusitada no meu estúdio. Eu trabalhava muito até tarde e eu tinha um cantinho lá que eu arrumei para eu dormir lá, porque virava à noite mesmo. E aí, numa dessas acordadas de manhã, e eu tenho a sorte de ter a Pedra da Gávea, é a minha varanda, né? E era um outono e levantei cedinho, sei lá, para ir ao banheiro, alguma coisa assim. E tinha aquela bola de fogo na cabeça da pedra entrando no meu estúdio. Aí eu comecei a gravar umas coisas só com melodias de baladas e canções que eu amo. E a coisa fez o meu Instagram explodir, por exemplo. Minhas redes sociais explodiram por causa desses vídeos, que são vídeos de 1 minuto e meio, com a melodia de músicas que eu amo muito, assim. Então, desde canções estrangeiras, mas as brasileiras, nossa, Anunciação. Anunciação, pelo amor de Deus, Anunciação é uma loucura. O Palhaço do Egberto Gismonte, tem Cinema Paradiso, tem Clube da Esquina 2, que as pessoas amam. Então, batendo milhões de visualizações. Assim, tem mais de quase 10 milhões de visualizações. É muito doido você pensar em 10 milhões de pessoas viram aqueles vídeos, né? E só música, 90% de canções brasileiras, de melodias. Que aí você falou uma coisa, a melodia me fazia, só de ouvir uma melodia, já lembrar da letra. Sim. E não é saudosismo, mas assim, cara, a gente parava para ouvir música, né? É isso. Hoje a gente usa a música como uma coisa a mais. Bota ali o som, aí está trabalhando ou estudando. Tem gente que consegue estudar com música. Eu não consigo, por exemplo. Né? Eu falo que, assim, quem conhece no meu dia a dia, a música me emociona muito. Assim, eu tendo, quando eu paro para ouvir... Normalmente, eu estou parando para ouvir, eu começo a chorar. A música me traz essa coisa. Eu sou um chorão de música. Você quer ver uma coisa que toda vez que eu ouço... Uma vez eu vi uma rapaziada fazendo... eles fizeram uma releitura de Cálice.
Nossa, essa música... Cara, eu não respiro, sabe? Milton, eu não respiro. Porque é tão... Cara, como é que escreve um negócio desse, entendeu? Porque como é que bate como é na que gente de uma maneira... um negócio né? daquele, sabe? Que ele tá falando... o corte, né? Cálice, que você tá falando que você não sabe se é o cálice, se é o cálice de calar. Se calar, né? Então, aquele movimento. Então, essas músicas, elas me trazem, elas me levam para lugares e, assim, quanta coisa a música te traz. E eu acho que é isso. A música brasileira, ela tem um poder, ela né? tem um poder muito diferente. Eu, assim, não discutindo as estrangeiras, obviamente, ninguém vai discutir aqui Beatles, né? Nem Rolling Stones, imagina, pelo amor de Deus. Michael Jackson, né? Mas eu acho que a gente tem coisas sensacionais muito demais. E é uma pena ver a nova geração assim perder um pouco isso, né? Porque nem é culpa de ninguém essa coisa da velocidade, né, do scroll ali, ninguém para mais de 10 segundos em alguma coisa, né? As músicas ficaram assim. Eu fico imaginando até você, não como cantor, mas como instrumentista, até hoje para fazer, porque assim, hoje a música é totalmente diferente. Muito. Não é uma coisa meio desconstruída, assim, uma coisa estranha? E é muito gente, louco porque... eu sou bem esquisita, eu gosto de música velha, não adianta, tá? Não, mas é isso, tem até dizem que tem um estudo que diz que a nossa faixa de memória afetiva sobre canções acho que é entre 18 e 30 anos. Naquele período, aquelas músicas que você ouviu nesse período são as músicas que você vai levar para a vida. Vai levar para a vida, porque o que for antes e o depois disso você não vai gostar. Não, eu não processo nada. Isso, Eu não processo nada. E como produtor, é claro que eu ouço tudo mesmo. Eu não desgosto de nenhum tipo de música. Que funk, não sei. Não acho ruim. Eu gosto. Claro que o que eu levo para casa para ouvir é outra coisa. Mas como produtor, eu me permito estar ligado em todas as vertentes. Então tem música boa e tem música ruim para cada um, né? Sim. E o gosto é de cada um, né? Mas aí você ouve um negócio no rádio, sei lá, aquela... Você volta. Por exemplo... Aí você lembra de 1 milhão de coisas que aconteceram. É o Stevie Wonder tocando a gaita, e ele é um dos maiores gaitistas do planeta, né? O Stevie Wonder. Então, eu me inspiro muito nele para tocar essa outra, que é a grandona, que é a cromática, que a gente chama, que é a gaita que você toca qualquer coisa nela, né? Então... Errei tudo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Hoje eu estou lavando a minha alma, meu Brasil. E aí tem essa coisa da memória afetiva. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente consegue ouvir hoje em dia, assim, né? Porque se a gente comparar, ferrou. Não vamos gostar de nada atual, assim. Nossa referência, e eu falo, nossa, você é bem mais nova que eu, mas a nossa referência é de uma coisa muito grandiosa. A régua é muito alta, né? Então, assim, quando você ouve algumas coisas de Milton Nascimento, por exemplo, cara, não tem como, né? É outra entidade também, né? Ali é uma outra entidade também. Aquela voz. Então, é um negócio assim, e não as músicas, né? Como é que o cara escreve uma coisa daquela, né? O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. Cara, isso é uma oração. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai absorvendo, assim, e que é muito doido. Você tem uma música favorita na sua vida? Nossa, quase impossível isso. Mas eu posso te dizer que, nesse momento, a música, por conta de tudo que está acontecendo, do medo dos nossos ídolos estarem indo embora, dá uma solidão, dá um assim, e agora o que vai acontecer? Né? Então, isso é uma coisa que eu penso muito, assim. Quando a gente perdeu o Lô Borges agora, aí eu repostei, eu já tinha gravado e postado algumas vezes, o Clube da Esquina 2. Sim. Porque se chamava Moço, também se chamava... Pô, essa é uma letra que a gente viaja, né? Sim. Milton Nascimento, Lô Borges, né? E o
o Márcio Borges, que escreveu também a Sim. letra. Então, assim, é uma potência essa letra. E me deu uma tristeza. Eu chorei tanto no dia, e eu até escrevi no post, assim, poxa, é um misto de beleza, de medo, né? Dessa solidão de perder os ídolos, né? Sim. Os nossos ídolos musicais, assim. E do que vai ser agora? E eu penso, eu tenho um filho de 19, né? E tenho um de 18, e eu falo muito isso para eles. Eu falo, cara, vocês não têm noção do quanto vocês não vão ter referências lá sim. na frente. Tem um cara muito bacana que faz um doc musical. Ele fez o doc musical da década de 60, 70, 80. O nome dele, eu vou me fugiu agora, mas eu acho que o sobrenome é Rieder, ou Heder. E ele faz docs, ele fez o doc 60, doc musical 70, 80. São teatros musicais sensacionais, que eu amo assistir. E eu fiquei pensando nisso. Ele fez agora, né, o 80 e o 90. Eu falei, cara, ele não tem mais como ele caminhar, né? Porque, assim, era tanta coisa incrível. E quando você caminha na década de 60 toda, 70 toda, 80 toda, e tem tanta coisa. E chega uma hora que tem ali um hiato dessa beleza, dessa música que você ouve e você passa horas ouvindo. E quando, assim, eu lembro das minhas amigas, né, na nossa adolescência, a gente ouvia, né, e ficava ali horas discutindo aquela letra daquela música. Parava, né, para ouvir a música, né, e falar disso, falar, olha que letra, o que ele quis dizer com isso, que letra nonsense, ou enfim, uma coisa de poesia, né? Sim. Eu acho que tem muito isso, essa nova geração tem... eu tento, né, ao máximo, assim, os meus filhos, eles têm uma relação com essa história da música muito mais forte do que a música de hoje, assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eles me mostram coisas muito legais que estão fazendo hoje. Eu vejo sempre como referência dessas coisas que são eternas. Um Caetano está aí até hoje, não é à toa, sabe? Um Gil e tudo. Então, um circo voador, você vai num lugar ali que tem um coroão ali cantando, e aí você olha a plateia, um monte de moleque rindo, feliz, cantando. É muito legal, né? Sim. Ver a potência daquilo lá, né? E aí vira referência. E claro que tem um monte de coisa. Tem gente que fala, não tem mais música boa. Dá para garimpar. Sim. Muita coisa legal. O algoritmo nem sempre entrega tudo pra gente. Claro. Né? Entrega o que as trends têm de mais, o que rola mais nos likes e tudo, ou o que foi muito bem pago para aparecer. Mas, cara, às vezes eu ouço umas coisas tão legais, tão bacanas, emocionantes assim também. Sim, tem umas coisas que tem hora que você para ouvir. Os meninos lá em casa gostam muito dos traps da vida, né? Dos traps aí e tal. E aí, de vez em quando, eles me trazem algumas coisas que eu olho e falo assim, nossa... Opa, essa daí, meu filho, eu achei legal. Essa aqui, traz aqui para eu ouvir. Porque eu preciso dessa coisa da música que traz uma história. Sim. Eu gosto, o meu ouvido funciona melhor, até porque é isso, essa memória que eu tenho é dessas histórias, né? Eu lembro quando você estava falando de Oswaldo Montenegro, eu lembro que quando eu ouvi Oswaldo cantando, numa tarde quente eu fui embora de Brasília no submarino, no Lago Paranoá, quero ser lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar. Eu falei, cara, olha isso, o cara conta a história inteira numa canção. Então, assim, isso é muito incrível, né? Então, meu ouvido trabalha, eu funciono melhor, assim. Então, eu acho que é por isso que eu tenho toda essa dificuldade. E eu fico imaginando um cara como você, que tem essa coisa do instrumento tão grande, deve ser estranhão também, né? Essas novas realidades. Por isso que eu tento, por exemplo, claro que não é nada novo, mas a primeira vez que eu ouvi o Racionais, que era completamente fora do meu range ali, né, de escolhas musicais, a primeira vez que eu ouvi, olha só, tava com Oswaldo Montenegro, a gente fazendo show, uma fita cassete tocando O Homem na Estrada. Ok. É muito poderoso aquilo, porque é isso, é um contador de histórias falando da realidade da vida dele ali e tal, e é tão potente que eu fiquei assim, caramba, eu fiquei arrepiado, assim. Sim. Olha como tem verdade nisso aí. Há quanto tempo eu não ouvi aquilo? Como ouvi um Emicida hoje. Que tem, além de tudo, tem poesia junto. Então, assim, não é só um relato, assim, né,
da comunidade e tudo. É um cara que tem poesia. O Emicida, por exemplo, para mim é um dos maiores artistas dessa geração. Sim, assim. ele carrega e ele consegue fazer umas construções musicais também, bacana, que é muito legal, né? E é legal, tem uma coisa do cara que fala errado de propósito, porque ele fala errado de propósito. Sim, para poder chamar atenção, né? Então tem várias coisas muito bacanas na música, assim, que ainda estão salvando essa geração aí. Olha, quem não viveu, a gente não pode fazer nada, né? Tem que ficar ouvindo, volta lá no Instagram, começa a seguir essa galera que tem esse conteúdo. Siga o Milton lá, que ele faz coisas incríveis todos os dias, maravilhosas. Então, assim, tem que fazer, porque eu acho que é isso, que a gente tem que tentar resguardar ao máximo essas memórias afetivas que são tão bacanas. E, gente, acredita, tem 1 hora de podcast. Voa, né? Voa. E vou ter que voltar, gente. Vou ter que voltar. Vai ter que voltar. Essa é a melhor parte. A parte 2, né? Assim, agora vamos falar. Agora vamos falar disso, porque é incrível. Muito e assim, assunto, um cara como você é um cara que traz essa coisa tão incrível, sabe? E quando a gente vê esse brilho no olho, essa vontade de você pegar um instrumento e tocar ali na hora, cara, isso é uma coisa que a gente não vê mais. Que legal, então a gente tem que agradecer muito. E assim, eu tô muito honrada, mas de verdade, assim, bom, eu tô aqui tentando me entender aqui com ele, porque meu coração E disparado. tem muito assunto, né? A gente falou de tanta coisa ali nos bastidores. Boa. Então, assim, eu acho que é isso, assim, essa maravilha que você consegue trazer, né, todos os dias através da sua música, da sua capacidade, da sua excelência musical, que eu acho que isso é incrível. E como tudo que é bom dura pouco, não teve jeito, a gente tem que acabar esse podcast. Diga para mim coisas que te piram, que te deixa puto da vida, pau da vida. Nossa, e o que inspira Milton Guedes nessa vida? Eu acho que me inspira... o que me deixa pirado, com raiva, é só chegar coisa ruim pra gente, sabe? A gente recebe tanta notícia ruim e, cara, no dia a dia a gente sai... Olha quanta gente legal tá Sim, aqui, é verdade. quanta coisa bacana a gente fez no nosso dia, ou, né, quantas pessoas na nossa rede de amigos e tudo estão ali todo dia fazendo alguma coisa, fazendo direito. Nós somos muito maioria, né? Então, o que me deixa mal é a gente... Eu falo para os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos nós, enfim, de política, a gente discute muito, mas a gente consegue conversar. Sim. E eu falo muito para eles assim, cara, vocês estão vendo muita coisa ruim, sabe? E acho que tem uma hora que você tem que ter uma leveza, assim, tem que se afastar um pouquinho disso, porque só chega... O algoritmo só vai te mandar isso porque engaja. Então, me deixa mal só chegar coisa ruim, porque a gente tem um infinito de coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Isso em todas as esferas, quando mostram alguma coisa da polícia que é horrível, mas quanta coisa que não aparece também. E, vou te dizer uma coisa, o que ele está falando é tão verdade que existem estudos, Milton, dizendo que o nosso cérebro, ele precisa de 3 eventos positivos para neutralizar um negativo. Então, se eu digo para você assim, nossa, fulano foi assaltado ali, aí você vai ficar. Aí fica todo mundo assim, nossa, você viu o assalto ali? E as pessoas não param de falar. Aí se você fala assim, nossa, uma pessoa ajudou uma senhora cadeirante ali agora, esse assunto morre. Exatamente. Porque o que engaja é o negativo. Então, o seu cérebro precisa de 3 eventos legais para eu te falar. Então, olha como que o negativo impulsiona. Exatamente. Né? Vende mais, impulsiona mais, engaja mais do que o positivo. E tem tanta coisa bacana acontecendo. Muito. Né? Eu parei de acordar e esticar o braço, pegar o celular e pá, a primeira coisa é um tiroteio, não sei onde. Eu falei, não caramba, cara, já acabou com a minha... o astral da manhã. Não estou falando para ninguém tapar o sol com a peneira, ficar zen, não. Mas selecionar mais o que a gente pode ver, né? Tem tanta coisa boa. Exatamente. E o que te inspira nessa vida? Me inspira... Aí eu vou ser o clichê do clichê, que é a música mesmo. Porque eu choro com música, eu ouço uma orquestra, uma trilha de cinema, eu começo a chorar no filme. Eu tô chorão pra caramba, assim.
Eu sou muito chorão, mas de você emoção. faz a gente chorar, então agora também nada Agora mais justo, toma, né? nada mais justo do que você também se emocionar. Mas a música realmente tem essa emoção. Mexe demais comigo. Então É muito lindo. Eu amei ter você aqui. A gente vai fazer o Milton Guedes 2? Podemos? Vamos. Já fica aí combinado, tá? Porque Já vai tá. ser muito legal. Vamos sim. Termina então pra gente com uma música. Vamos terminar com uma. Né? Eu vou te entregar aqui alguns presentes, mas eu vou fazer isso nos bastidores, porque a gente tem que terminar isso com uma música. A gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. A Nutrem tá aqui hoje com a gente pra entregar um presente pra você. Eu vou deixar aqui em cima pra gente depois te entregar. Ótimo. Já vai ficar aqui bonitinho. A MB Bakery também, que mandou Uau. um lanche maravilhoso pra você. Nutrem aqui, MB Bakery aqui. Pô, Dona, eu quero voltar mesmo, hein? Agora vai voltar mesmo. Mas a gente vai fechar esse podcast agradecendo demais Milton Guedes, meu Brasil. Vocês querem coisa mais linda nesse mundo? Vamos fechar com chave de ouro. Cara, muito obrigada. Deus abençoe sempre a sua energia, a sua força e o seu talento, que é o mais lindo de tudo, tá bom? Obrigado demais. Então, ó, fiquem com Deus e curtam Milton Guedes, meu Brasil. Mais um dia. Obrigadão. Maravilhoso!